Olá, sejam todos bem-vindos aí à nossa aula de Geografia para as turminhas do 7º ano, né, que vai começar agora. Então, eu sou a professora Andresa, vou estar aqui com vocês nesse momento da nossa aula de Geografia. Vamos ver aí qual é o conteúdo dessa aula, né, onde a gente vai fazer aí uma breve revisão sobre o meio físico da região Nordeste, onde a gente tem aí um pouco de informações sobre a hidrografia dessa região, onde nós vamos conhecer as bacias hidrográficas e também falar sobre o Rio São Francisco, né? Que é muito importante aí para toda essa região do Nordeste. Então vamos iniciar vendo aí algumas características da hidrografia dessa região, né? Faz parte do meio físico. Lembrando, gente, que o meio físico ele não é apenas a hidrografia, tá? Quando você fala sobre o meio físico, aí você pode falar sobre a questão climática, né? O tipo de clima daquela região e aí elencar vários conteúdos, né? Você também pode observar sobre o relevo, sobre a vegetação, mas nessa aula vamos falar um pouco sobre a hidrografia, que também faz parte do meio físico aí. Então, nós temos algumas características aí da hidrografia do Nordeste, né? A primeira característica, gente, diferente da nossa bacia hidrográfica, né? Bacia hidrográfica amazônica, aqui dos nossos rios, da nossa região, a gente tem a escassez, né, de rios da região Nordeste, diferentemente aqui da nossa região, né, da região Norte, aqui do nosso estado, do Amazonas, onde a gente tem aí, inclusive, um dos maiores rios do mundo, né? Aí nós temos o rio Amazonas. E comparando com a hidrografia do Nordeste, a gente já consegue observar essa diferença. A escassez dos rios, os rios também que eles são intermitentes, que a gente vai ver mais à frente, que eles vão secar durante o período de estiagem, né? Durante o período de seca, onde as chuvas elas diminuem. E aí temos também a segunda característica que a gente vai observar dessa hidrografia, que ela corresponde aí a 18% aqui do total das bacias hidrográficas do nosso território, né, do Brasil. Aí temos a terceira característica, que são rios intermitentes, né, ou a gente pode chamar também de rios temporários, que a gente vai ver mais à frente. Eles vão secar durante um período do ano, né, são rios irregulares que vão compor as bacias hidrográficas aí do Nordeste. E eles estão sujeitos às alterações devido ao clima semiárido, né? O que é o clima semiárido? Um clima mais seco, um clima com poucas chuvas, né? Temperaturas mais elevadas. Então, essas características, elas vão aí se equilibrar juntamente, né, com as características presentes no rio, juntamente também com a vegetação, que vai se adaptar ao clima semiárido nessa região, as espécies animais também que vão estar presentes aí na fauna do Nordeste, que também são adaptáveis aí a essas características do meio físico. Aí vamos observar um mapinha. Nesse mapa, olha, a gente tem todas as bacias hidrográficas aí do Nordeste, né? Então a gente consegue observar a bacia do Rio São Francisco, né, que a gente vai observar aqui, olha, que ela compõe toda essa região. A gente vai inclusive falar aqui apenas do Rio São Francisco, né, que ele já vai ter a sua foz, ele vai despejar as suas águas ali no Oceano Atlântico. Aí a do Atlântico Leste, a do Parnaíba, compondo aí toda a bacia hidrográfica do Nordeste. Aí vamos ver o que são os rios intermitentes ou os rios temporários, né? A gente tem algumas características, temos aí o exemplo do rio Paraíba. Durante o período de chuva, gente, então aqui a gente tem aliado juntamente com o clima, né? As questões climáticas, aí as características do clima dessa região. Devido a essa quantidade de chuva baixa durante o período da estiagem, do período da seca, ele vai apresentar aí bastante água em seu curso, né? Quando está chovendo, então a gente tem aí bastante água. E no período de estiagem, quando as chuvas diminuem, eles vão desaparecer, mas lembrando que eles desaparecem temporariamente. Por isso que eles são chamados aqui, olha, de rios temporários. Ou essa palavrinha aqui um pouco mais difícil, mas vocês já vão saber que são os rios temporários, que são os rios intermitentes, tá bom?
Então, durante esse período, ele vai ali desaparecer, né? Então, ele vai secar e quando começar o período de chuva, novamente, eles irão encher, tá bom? Então, essas são algumas características dos principais rios que compõem aí a bacia hidrográfica do Nordeste. Aí a gente tem um exemplo de um rio, que eu vou mostrar para vocês. Aí nós temos um exemplinho na cartela anterior. Aí nós temos o rio Taperoá, né, que é um rio aí, um curso d'água brasileiro que vai banhar o estado aqui no caso da Paraíba, tá bom? Na imagem aí ao lado. É um exemplo claro desse tipo de rio temporário ou rio intermitente. Aí vamos à nossa primeira bacia, a bacia do Rio São Francisco, né, ou a bacia do São Francisco. Aí nós temos algumas características dessa bacia hidrográfica, né? Ela é a principal aqui da região, de grande importância aí para os moradores, né, para as atividades da agricultura aí dessa região. Elas são formadas pelo Rio São Francisco, né? A gente sempre tem um rio principal. No caso da bacia do São Francisco, é o Rio São Francisco e os seus afluentes que vão compor essa bacia hidrográfica, como a gente pode observar aqui na imagem. Olha, ele vai fazer aqui todo esse percurso, olha, está sendo lá em Belo Horizonte, né, tendo aqui a sua foz. Aí nós temos as atividades, olha, de grande importância para os moradores, né, pesca, a navegação, né, para escoar ali o que foi produzido, a produção de energia elétrica em alguns trechos. E aí ele possui, olha, aproximadamente 168 afluentes, sendo que 99 são rios perenes, né, que são aqueles rios que não vão secar, tá bom? Então aqui a gente tem os perenes, que são os que não secam mesmo durante o período da estiagem, e os rios intermitentes, que são aqueles temporários, né, que vão ali secar durante um período do ano. Aí temos a bacia do Parnaíba. É a segunda e mais importante, né, da região. Ela ocupa, olha, uma área de aproximadamente 344.112 quilômetros quadrados, né? Então ele vai compor toda essa área que está em destaque aqui, olha, em amarelo para vocês. Aí a gente tem uma parte dela no estado do Piauí, parte dela também no estado do Maranhão e Ceará. As atividades também que são realizadas aí, nós temos a agropecuária e também a piscicultura, né, nessa região que vão utilizar aí dessa bacia hidrográfica. A bacia do Atlântico Nordeste Oriental, a gente tem aí essa outra bacia hidrográfica, né? A gente já consegue obter a localização dela, olha, aqui pelo nome, né, do Atlântico, né? Então, do Nordeste Oriental, que fica mais para a parte leste. Olha, aqui está oriental, aí você já sabe. Então, aqui a gente tem a localização desse rio na parte leste, ou na parte oriental, como a gente também pode chamar. Ele ocupa aqui uma área de 287.384 quilômetros quadrados, e aí a gente tem os estados, né, que abrange, como a gente pode observar aí no mapinha, né, que a gente tem no mapa. Aqui, o território do Ceará, né, a gente tem também aqui a Paraíba, mais vizinho ao Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, que abrange também essa área, e Alagoas. Então, essa é a bacia Atlântico Nordeste Oriental, né? E muitos rios que compõem aqui essa bacia, eles são temporários, né? Durante o período da estiagem, eles irão secar. Bacia do Atlântico Nordeste, agora o ocidental. Se o oriental está na parte leste, então o ocidental eu já sei que ele vai estar do lado oposto, né? Na parte oeste. Então essa bacia hidrográfica já está situada aqui, olha, próxima à nossa região, entre a região nordeste e a região norte. Quase que sua totalidade aí fica localizada nesse estado aqui, olha, a maior parte, que inclusive eu coloquei aqui no mapinha, olha, em destaque, o estado do Maranhão, né? Que a gente tem alguns dos rios, os rios Mearim, o rio aqui Correntes, Pindaré, Gurupi, são alguns dos rios que compõem aí essa bacia hidrográfica. Algumas de suas subbacias, elas constituem aí um ecossistema, né, como a fauna, a flora, bastante rico, a presença dos manguezais,
babaçu, né, que é importante também para a economia aí da região. Então essas são algumas características desta bacia hidrográfica. E aí a gente tem as atividades agropecuárias, né, que estão presentes aí também nessa bacia hidrográfica, principalmente aí mais nessa região do Maranhão. A gente vai aí observar. Então, nesse rio, olha, a gente tem as atividades econômicas, além da presença dos manguezais, né, onde a gente também retira ali o alimento, até mesmo aí para o consumo, né? Sendo utilizado aí nas atividades agrícolas, a gente encontra atividade da pecuária, né, criação de animais, e também para o consumo humano, né, atendendo aí mais ou menos 5,3 milhões de pessoas, né, onde eles utilizam aí a água dessa bacia hidrográfica. Aí vamos para a bacia do Atlântico Leste, né, a gente consegue observar nessa bacia hidrográfica, ela compreende aí uma área de aproximadamente 364.677 quilômetros quadrados. Aí a gente tem mais ou menos a área em que ela vai compor, né? Então a gente tem aí Bahia e Sergipe, ocupando aí um trecho desses dois estados, né? E aí temos também uma parte dela já ali no Sudeste, né, em Minas Gerais, Espírito Santo. Então ela vai ocupar mais ou menos aí essa área. E aí nós temos a atividade da pesca, que é uma atividade utilizada aí, uma atividade de subsistência, né, ali para a população, onde ocupa essa área entre a Bahia e o Sergipe. Aí temos também a atividade da pecuária, atividade da mineração, né, que são os grandes vilões aí desse processo, né? Por quê? Essa área ela acaba, principalmente pela atividade na mineração, né, essa região ela acaba sofrendo por conta disso, seu ecossistema, a sua fauna, a sua flora, né? O relevo daquela região ali também que acaba sendo afetado por essas atividades predatórias, né? Aí no meio ambiente dessa região. Além disso, a gente tem na atividade da agricultura os produtos químicos que eles são utilizados aí nas atividades, né, da agricultura e acabam poluindo aí os rios da bacia do Atlântico Leste, né? Então, além de poluir essas bacias hidrográficas e essa água que vai diretamente ali para o Oceano Atlântico, né, desaguando lá. E aqui a gente vai observar algumas imagens, né, que eu tenho para mostrar para vocês aí dessas bacias hidrográficas que compõem a região aí do Nordeste, né? E aí nós temos também o Rio São Francisco, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. E são algumas das atividades também que a gente pode observar, aqui no caso da atividade da pesca, né, como atividade de subsistência aí na região e também de comercialização, né, de vender ali os peixes para os restaurantes, nas feiras, nos supermercados, tá bom? E aí nós temos o Rio São Francisco, né? Eu coloquei lá a primeira bacia hidrográfica que nós vimos do Rio São Francisco. Ele é um rio perene, né, diferentemente de alguns rios que nós já vimos ali durante as bacias hidrográficas, com aproximadamente aqui, olha, 2.700 quilômetros de extensão, então ele não vai secar ali durante a estiagem. Ele é navegável em alguns trechos, tá bom? Que são aqui no caso de Minas Gerais, de Bahia e também Alagoas, e aí a nascente oficial se situa aqui na Serra da Canastra, olha, que fica localizado em Minas Gerais, tá bom? No município de São Roque, tá? Que é mais ou menos aqui nessa área, que a gente tem a nascente, ele vai desaguar a sua foz, né, já lá no Oceano Atlântico. E aí nós temos aí mais algumas informações sobre o Rio São Francisco, né, além da importância que ele tem ali para essa região. Esse órgão, né, da Codevasf, ele afirma que o rio Samburá, localizado em Medeiros, é a verdadeira nascente, né? Então a gente tem aqui esse questionamento, né, se é na Serra da Canastra ou se é aí no rio Samburá, né, localizado em Medeiros. Então a gente tem aí essa dualidade, né? Mas para informações aí mais exatas, a gente ainda tem que ele tem a sua nascente na Serra da Canastra, tá? Então são estudos que estão sendo realizados aí para essa definição. E aí temos também a sua foz, né, no Oceano Atlântico, ali entre Alagoas e Sergipe, né, que a gente tem a foz aí do Rio São Francisco, né, um rio de grande importância
ali para a região, para a atividade da agricultura, para a atividade da pecuária, para a população, né? Inclusive a gente tem ali o desvio do rio que foi feito ali para atender ali algumas regiões, né? A gente tem os pontos negativos, os pontos positivos aí da transposição do Rio São Francisco, né? Foi feita aí pelo governo federal, uma obra que foi feita para levar água aí para algumas regiões do Nordeste, onde a gente tem esse período de estiagem maior, né? Onde é um período de seca maior na região, para atender a atividade da agricultura, para a atividade da pecuária. Então foi mudado aí o curso do rio, né? Feito essa transposição para atendimento aí de outras regiões, de outras áreas, né? Principalmente das regiões aí onde o clima ele é mais seco, né? O clima mais árido. Então essas são as bacias hidrográficas aí da região Nordeste, né? Uma região riquíssima, tanto no aspecto físico, né? Como também nos aspectos socioculturais aí dessa região. Agora vamos ver aí a nossa atividade da DLI. Muito bem, temos aí duas questões. Na primeira questão, você vai responder quais as principais características da hidrografia do Nordeste. Na segunda questão, com aproximadamente 2.800 quilômetros de extensão, aí temos algumas características do Rio São Francisco. Você vai dizer aí qual deles que não é banhado pelo Rio São Francisco, tá bom? Aí entre essas alternativas, né? Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Amazonas ou Sergipe. Vou deixar aí um tempinho para responder e daqui a pouco eu volto aí com a correção.
Estou de volta agora para a gente fazer a correção aí dessas duas questões que falamos sobre as bacias hidrográficas aí da região Nordeste, tá bom? Então, na primeira questão, a gente tem aí quais as principais características da hidrografia do Nordeste, né? Então, lá no início da aula, nós vimos algumas características, né, sobre essa bacia hidrográfica. Falamos primeiramente sobre a ocupação dela dentro do território brasileiro, né, dentro aí do nosso país, do Brasil, que ela ocupa aí aproximadamente 18% do total das bacias hidrográficas que compõem aqui o nosso país, tá bom? Que compõem as 5 regiões aí do estado brasileiro. Então, essa é a área de ocupação dessas bacias hidrográficas aí do Nordeste, né? Vimos também que a hidrografia nordestina, né, ela é uma região considerada aí com rios, na sua maioria intermitentes e irregular. Vimos aí o principal rio perene, né, que é aquele rio que não vai secar aí dessas bacias hidrográficas, que é o São Francisco. Então aí algumas dessas características. E muitos rios, eles estão sujeitos aí às alterações relacionadas à questão do clima, né? As características climáticas do Nordeste. Então a gente tem aí um clima semiárido, né, que compõe a maior parte dessa região, e um período aí de estiagem, né, um período de seca em uma parte do ano, que é onde aqueles rios que são chamados de intermitentes ou de rios temporários, eles irão secar durante um período do ano, né? Então é o período de seca, né? O período ali que vai chover menos. Então eles vão se adaptar aí, as características, eles vão corresponder sempre às características do clima da região. Aí falamos sobre o Rio São Francisco, né, que ocupa aí uma grande parte da região Nordeste. E na segunda questão, vamos aí ver qual foi a segunda questão. Nós temos aí um textinho, né, com aproximadamente 2,8 mil quilômetros de extensão, né? O Rio São Francisco, como nós vimos aí algumas características desse rio que compõe a bacia do São Francisco, ele percorre aí vários estados brasileiros, inclusive a sua nascente não está inserida aí na região Nordeste, né? Que a gente viu que ele está ali na Serra da Canastra, ali em Minas Gerais, tá bom? Só para a gente relembrar. Então, ele tem a nascente ali em outro estado, né, de Minas Gerais, que está na região Sudeste, tá? Não está na região Nordeste. E aí nós temos também que ele percorre vários estados brasileiros, né, especialmente aí os nordestinos, né? Em especial os nordestinos por conta da nascente, tá bom, gente? Inclusive, a gente viu até aquela questão, né, da nascente oficial na Serra da Canastra, né? E também outros estudos apontando que ele nasce ali em outra região do Nordeste. Então, você vai marcar a alternativa que indica um estado que não é banhado pelo Rio São Francisco, né? Então, nós vimos Minas Gerais. Então, a gente tem aqui Minas Gerais, só para a gente relembrar a nascente, né, na Serra da Canastra. Bahia, ele também percorre, né, ali no Nordeste. Alagoas também vai percorrer na região Nordeste, né? E aqui a gente tem, olha, o nosso estado, né? Amazonas. Então, você vai marcar aqui essa alternativa, porque aqui a gente tem a bacia do Rio Amazonas, tá bom? Bacia amazônica na nossa região norte. E aqui Sergipe, que ele também vai percorrer, né? Então, a gente tem aí a alternativa D, né? O rio ele vai passar por 5 estados, né? 52 municípios aí de toda essa região, e a gente tem ali na Serra da Canastra, né, no estado de Minas Gerais, onde nós temos a nascente. Ele vai percorrer todos esses estados, né, os 5 estados aí da região, mais de 520 municípios, e a gente tem a foz já ali desaguando no Oceano Atlântico, tá bom? Então, nós temos aí essas duas questões para vocês exercitarem um pouquinho mais, né, as características dessa bacia hidrográfica, né, da região Nordeste, aí com várias bacias hidrográficas ali ao redor do oceano, né, do Oceano Atlântico, a parte ocidental e a parte oriental. Vimos também a bacia ali do leste, do Rio São Francisco, que vão compor
essa parte aí do meio físico dessa região do Nordeste, né? Riquíssima aí tanto na sua fauna, na sua flora, os aspectos culturais também, né? Uma cultura bastante rica ali dessa região. Então essa foi a nossa aula de geografia. Até uma próxima, uma boa aula para vocês. Agora com a professora Isabel, a aula de história. A sua aula continua no próximo vídeo.